Bom dia a todos. Hoje vamos continuar com o curso. Vou falar um pouquinho sobre as pneumonias intersticiais relacionadas ao tabagismo. Essa aula, essa apresentação aqui deve ter algo em torno de meia hora. Vamos lá. Começando falando um pouco sobre o tabagismo no Brasil e no mundo. O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável, segundo a OMS, sendo que a gente tem aí no mundo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de tabagistas, sendo a maioria absoluta homens. Em 2003, a gente tinha uma mortalidade por ano em torno de quase 5 milhões, e existe uma previsão de que por volta de 2030 essa mortalidade ela chegue aí a 10 milhões de pessoas por ano. Aqui no Brasil a gente tem uma prevalência variável, né, de acordo com os estados, em torno de 200 mil mortes a cada ano. Isso é segundo o INCA. E as consequências eu acho que todos vocês já sabem, né, já é muito falado, mas é interessante como é muito pouco falada as doenças intersticiais. Então, a maioria dos locais não fala sobre isso e termina sendo muito mais famoso entre os pneumologistas do que os clínicos gerais. E por que é que elas tendem a ser um tanto esquecidas? Primeiro porque o quadro mais comum é muito pouco relevante e os quadros mais importantes eles são relativamente raros. Então isso faz com que ela seja um pouco esquecida. Além disso é um diagnóstico muito pouco lembrado, né, principalmente entre os clínicos. E para fazer o diagnóstico, em geral, é necessário a biópsia pulmonar cirúrgica, o que atrapalha um pouco dependendo da disponibilidade do cirurgião e do patologista. A ligação entre o tabagismo causando uma doença pulmonar intersticial é algo muito mais epidemiológico, né? Exatamente porque existe essa associação muito intensa de algumas doenças que são praticamente vistas nos tabagistas, mas obviamente existe sim uma relação com a produção de citocinas como o TGF-beta, que são indutores de fibrose e estão associadas ao, ao desenvolvimento ao tabagismo, né? São induzidas pelo tabagismo. Essa relação epidemiológica ela tem essa importância também exatamente pelo fato de quando a pessoa para de fumar, existe uma melhora dessa alteração e ela praticamente não é vista em não fumantes. Bom, e por que a gente deve lembrar disso? Eu já falei um pouco, né, mas eu vou botar umas respostas mais para o final. As principais doenças pulmonares relacionadas ao tabagismo são a bronquiolite respiratória, a doença intersticial pulmonar associada à bronquiolite respiratória, a pneumonia intersticial descamativa, a esteatose pulmonar de células de Langerhans e a fibrose pulmonar combinada ao enfisema, que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e ao final eu vou falar sobre uma entidade nova que a gente ainda está descobrindo um pouco, que é a fibrose pulmonar relacionada ao tabagismo, fibrose intersticial relacionada ao tabagismo. Iniciando com a bronquiolite respiratória, é uma doença que aparentemente não tem grande significância clínica, termina sendo um achado incidental. Eu acho que vocês já devem ter recebido alguns laudos de tomografia e devem ter visto algumas tomografias, onde simplesmente coloca lá uma discreta vidro fosco centrilobular, sendo descrito como provável bronquiolite respiratória. O que faz com que ela não seja exatamente uma doença, mas sim uma alteração vista a radiologia e patologia. E ela é considerada hoje em dia mais como um marcador de exposição ao tabagismo. Esses pacientes em geral são assintomáticos, eles não têm alteração à função pulmonar. O que é que a gente encontra nas biópsias desses pacientes é a inflamação, né, de predomínio bronquiolar com a proliferação macrofágica, principalmente nos bronquíolos e no máximo em alguma região peribronquiolar. E o clássico são os pigmentos dos citoplasmas de macrófagos, que eu vou mostrar para vocês aí na frente, que é o silicato de alumínio presente no tabaco. É uma alteração extremamente prevalente em tabagistas, né? Então vocês podem ver até um quarto das tomografias dos tabagistas tem. E existem alguns estudos que falam que 100% dos pacientes biopsiados, tabagistas atuais, vão apresentar essa alteração. E até metade dos pacientes que param de fumar ainda tem essa alteração à biópsia. Por outro lado, em não fumantes, ela é uma alteração extremamente rara. Na tomografia eu já tinha comentado, né, rapidamente, tem opacidade extensa em vidro fosco, predomínio centrilobular no campos superiores e não tem sinais de fibrose. E aqui está uma tomografia clássica, né, essa é um pouco mais embaixo, mas é porque estava bem mais visível. Vocês podem ver aqui um tênue vidro fosco difuso, né, nos dois pulmões, um pouco mais evidente aqui à esquerda. Isso aqui são as setinhas mostrando, né.
Patologicamente, o que que a gente vai ter? Um preenchimento da luz bronquiolar por esses macrófagos pigmentados. A fibrose, se ela existir, é uma fibrose pequena, muito mais peribronquiolar, né? Com uma hipertrofia da musculatura, e não tem outra doença relacionada ao tabagismo. Então aqui é uma biópsia onde a gente consegue ver ali no, no, no detalhe um pouco de espessamento do interstício, né, com sinais de fibrose, e aqui quando a gente vê no maior aumento fica muito evidente que essa fibrose é na região peribronquiolar, né? O bronquíolo está aqui, então é uma região muito próxima, e a gente consegue ver também esses macrófagos, né, no maior aumento, que são os macrófagos com pigmento desse silicato de alumínio, né, que são essa, uh, essa coloração um pouco mais alaranjada, né. Nesse maior aumento a gente vê nessa região aqui um acúmulo de macrófagos, aqui e aqui também. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, normalmente, como eu falei, são tabagismos assintomáticos, a gente vai na tomografia aquela alteração, e em geral esses pacientes não são submetidos à biópsia. Quando eles são submetidos é por outra razão. O lavado ele pode ajudar um pouco quando existe uma suspeita do paciente ser portador da pneumonite por hipersensibilidade, que na tomografia é igual, com a diferença de que na hipersensibilidade o tabagismo é extremamente raro, e na bronquiolite respiratória a gente vai ter um predomínio muito intenso de macrófagos, pode ter eosinófilos e neutrófilos, enquanto que na pneumonite por hipersensibilidade o predomínio do lavado será de linfócitos. O tratamento não tem nenhum, né, específico, basicamente orientação de cessar o tabagismo. Apesar de que as alterações podem persistir, é uma doença que não tem um prognóstico complicado, principalmente de jovens, né? O próximo espectro dessas doenças seria a doença pulmonar intersticial associada à bronquiolite respiratória, né, o RBLD, do inglês. Ela é considerada uma forma mais avançada da bronquiolite respiratória, só que a grande diferença está na presença de sintomas de alteração funcional e um pouco mais evidente as alterações tomográficas, mas na histologia é bem semelhante, elas podem até ser sobreponentes. Em geral, na bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial, os pacientes eles vão ter um acometimento um pouco maior da região peribronquiolar, então fica um pouco mais evidente. E a gente pode também ter alterações, além de clínicas, né, como tosse de espineia, crepitantes e baqueteamento digital em alguns casos, nos mais avançados, mas mesmo assim é raro. Também é uma doença de pessoas mais jovens, né, que acometem igualmente homens e mulheres, desde que eles sejam fumantes. Agora ela foi descrita com algumas outras associações, né? E eu coloquei alguns exemplos aí, como soldas, diesel e fibra de vidro. A tomografia, a gente consegue ver as opacidades em vidro fosco muito mais pronunciadas, mas aquele predomínio centro-lobular ele continua presente e a gente pode ter algumas áureas de vidro fosco localizado e começa a aparecer enfisema, que como vocês viram antes, é comum também na sexta década de vida. Então aqui tem uma alteração, né? Um pouquinho mais de vidro fosco, vocês veem que tem um tênue vidro fosco centro lobular difuso, e um pouco áreas de vidro fosco um pouco mais evidentes. Na patologia, a gente tem um aumento dos achados naquela bronquiolite respiratória, eu vou mostrar mais para frente, e pode ter um pouco de fibrose também dos septos peribronquiolares. A presença de fibrose subpleural não é muito clara, isso não é tão comum, não indica tanto, e provavelmente seria já um sinal de uma evolução para uma pneumonia intersticial descamativa. E aí aqui vocês estão vendo em teoria, como seria essa evolução. Bronquiolite respiratória, bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial, e daí uma doença pulmonar intersticial fibrosante já até a pneumonia intersticial descamativa. E quem sabe, isso não está muito claro, mas são hipóteses, exatamente porque essas alterações a biópsia, elas são vistas ao mesmo tempo. Todos esses padrões histológicos. E ainda se acredita que poderia, em alguns casos, evoluir para histiocytose X, né, ou histiocytose pulmonar de células de Langerhans. Então aqui seria mais uma biópsia mais próxima de uma bronquiolite respiratória, né? Então vocês podem ver aqui o bronquíolo, né, com os macrófagos na sua luz, um pouco de macrófago aqui em alguns espaços alveolares peribronquiolares, né, a gente consegue ver aqui, mas a gente já consegue ver uma certa destruição, né, um pouco de enfisema associado a essa doença.
Aqui já seria um quadro um pouco mais avançado, né, onde a gente consegue ver uma maior presença de macrófagos nos espaços alveolares e também um septo pulmonar mais espessado, né? Por isso que tem essa diferenciação com pneumonia intersticial não específica. E aí a gente ainda consegue ver aqui outra área relativamente grande de enfisema. Então, mas dá para ter ideia de que é um contínuo de lesão. Aqui seria já um quadro mais avançado ainda, muito mais próximo da pneumonia intersticial descamativa, onde a gente tem uma quantidade bem maior de macrófagos, uma fibrose muito proeminente nos septos alveolares, o que mostra essa progressão da doença. E aqui já é uma fase mais terminal, né, onde basicamente tem fibrose, poucos macrófagos, e vamos pensar que isso é a fase mais avançada, e a grande, olhando assim, parece um pulmão terminal. A diferença que a gente teria com o padrão WIP é exatamente pela diferença em relação aos focos fibroblásticos, a heterogeneidade temporal e espacial, que é característica da pneumonia intersticial usual. O diagnóstico é clínico também da bronquite respiratória com doença pulmonar intersticial. Normalmente são tabagistas sintomáticos, né? O outro da bronquiolite respiratória seriam assintomáticos. E na patologia, em teoria, o diagnóstico deveria ser dado pela biópsia cirúrgica. Pode ajudar um pouco a biópsia transbrônquio lavado, principalmente quando a gente quiser diferenciar entre pH. O tratamento é baseado em cessação do tabagismo. Os esteroides, nos casos que aparentemente são persistentes ou progressivos, parecem melhorar. O resto é tudo relato de caso. E, em geral, é um bom prognóstico. Com a cessação do tabagismo, pelo menos a progressão da doença não deve existir. E é bem comum uma remissão parcial ou completa. Falando agora da descamativa, né? A descamativa seria a última fase dessa série de doenças que eu comentei em relação à presença de macrófagos nas luzes, né? Ou alveolar ou no luz bronquiolar, que tem o nome de descamativa porque inicialmente se achava que era uma descamação do epitélio alveolar para dentro do espaço, mas hoje em dia a gente já entende que são macrófagos, que eles invadem os espaços alveolares e eles fagocitam aquele material decorrente do cigarro. Então, e hoje em dia a gente, apesar da nomenclatura ser incorreta, o mais certo seria uma pneumonia alveolar macrofágica, a gente considera historicamente esse nome de pneumonia intersticial descamativa. Antigamente era considerada uma precursora da fibrose pulmonar idiopática, mas hoje em dia a gente já sabe que são doenças diferentes, né? A descamativa tem um prognóstico melhor, ela acontece quase 100% dos casos em tabagistas, o que é diferente da fibrose pulmonar idiopática. Mas, por outro lado, são comuns tosse, dispneia, baqueteamento digital e crepitantes, como a gente vê na FPI. E é uma doença de pessoas um pouco mais jovens, né? Talvez essa predisposição genética seja bem importante no seu desenvolvimento, né? Terceira e quinta décadas, mais comuns em homens. Essa relação com o tabagismo, ela se diz um pouco menos pronunciada por causa dessa alteração de 60% a 90%, mas na nossa casuística do hospital, a gente basicamente tem 100% dos casos relacionados a tabagismo, né? E existe esses outros 40% descritos a 10%, basicamente por relatos em crianças, que teria, na verdade, seria uma doença muito mais associada a um defeito no surfactante do que outra coisa. E, obviamente, existe uma associação com colagenoses, né, que é o clássico, apesar de ser extremamente raro. Talvez essa raridade seja pelo simples fato que a gente não biopsia a maioria dos pacientes com colagenose doença pulmonar intersticial, a gente já trata de cara, né? E tem uma associação com algumas outras exposições, assim como a gente viu na bronquiolite respiratória com doença pulmonar intersticial. A tomografia ela é diferente, ela tem as opacidades in vitro subpleurais, predominando em bases, podem haver alguns cistos, mas normalmente são discretos, não chega a fazer um favelamento. Reticulado também pode acontecer. E aqui a gente está vendo um caso de uma descamativa um pouco mais avançada, e essas regiões subpleurais, a gente consegue ver essas alterações com uma atenuação bem menor, elas são decorrentes de enfisema, em geral, quando a gente faz a biópsia. Então, isso não são cistos de favelamento. Aqui, outro corte da mesma tomografia. Então, o vidro fosco na descamativa é algo extremamente chamativo, como vocês podem ver, né? Com a maior parte dessas lesões císticas, na verdade, são enfisemas,
e praticamente pouco reticulado, né, e nenhum favelamento. Na histologia, a gente já tem aquela outra fase, né, uma exudação intensa de macrófagos nos espaços alveolares, com hiperplasia de piranose tipo 2, e é comum áreas de fibrose, áreas de folículos linfóides, como eu vou mostrar aí para frente, infiltração eosinofílica, e, em geral, ele preserva a arquitetura pulmonar. Praticamente não tem remodelamento, nem foco fibroblástico ou favelamento. Então, aqui vocês podem ver, né, existe uma arquitetura pulmonar relativamente preservada, mas com espessamento de septos alveolares, né, que a gente consegue ver bem aqui, né, esse rosa mais claro, e um denso infiltrado macrofágico nos espaços alveolares. E isso aqui é um folículo linfóide bem evidente, né? Aqui um maior aumento, então a gente consegue ver aqui os alvéolos com fibrose, né, que são esse tecido rosa mais claro, e esses outros aqui que são os macrófagos nas luzes alveolares, né, nos espaços alveolares. Aqui é um maior aumento, onde a gente consegue ver com mais detalhe os macrófagos nos espaços alveolares. E isso aqui é para mostrar um eosinófilo, que também é relativamente comum nessa doença. O diagnóstico também é clínico, os tabagistas mais sintomáticos, né, paquetema digital, são hipoxêmicos. E na patologia, para o diagnóstico, o ideal é fazer uma biópsia cirúrgica, exatamente pelo fato de que é uma doença cuja tomografia é inespecífica, pode dar várias alterações semelhantes, e esses pacientes, a gente não consegue fechar uma doença rara com um padrão inespecífico, simplesmente pelo fato dele ser tabagista. Então, o diagnóstico, a biópsia está sempre indicada, né? Atualmente é cirúrgica, mas estamos com a criobiópsia aí e acreditamos que ela vai trazer muita informação. O tratamento é essencial à cessação do tabagismo e o resto é mais relatos de caso, né? Quando não responde à cessação do tabagismo, a gente tenta esteroides, imunossupressores, mas muitas vezes esse paciente ele vai terminar no transplante pulmonar. Desculpa, muitas vezes não. Esses pacientes mais graves, algumas vezes vão terminar em transplante pulmonar. Nossa experiência é de que os pacientes, quando eles param de fumar, a doença tende a ficar estável, né? Uma resolução completa é algo que nós não temos visto, mas é descrita. E o comum é o paciente para de fumar, aquele vidro fosco que era muito intenso, ele fica menos intenso, mas ele não se resolve. E como um todo, o prognóstico é bom, né? Sobrevida em quase 70% em 10 anos, e está relacionado também às outras doenças provenientes do tanto tempo de tabagismo. Continuando, vou falar agora sobre a esteocistose X, né, ou a esteocistose pulmonar por células de Langerhans. Falar HX é mais fácil. Então, o HX seria o acúmulo anormal dessas células de Langerhans no pulmão. Elas são células normais, inclusive você pode encontrar, se você for procurar, em pulmão de pessoas normais. A questão é o aumento bem importante dessas células e elas induzindo doenças. E isso é causado por citocinas, e a gente consegue ver até granulomas frouxos, né, próximos às vias aéreas. Tanto que, algum tempo atrás, existia até o nome de granulomatose para as células de Langerhans, né. Existe uma certa frequência de manifestações extrapulmonares, né. Essas manifestações elas são muito mais comuns na esteocistose não X, né, na esteocistose na esteocistose X da infância. A esteocistose não X é uma outra entidade que eu não vou comentar agora, não tem essa relação com o tabagismo. A esteocistose não X é um grupo de entidades, né, não é uma outra entidade. E essas manifestações pulmonares na esteocistose X do adulto tabagista, elas são presentes em torno de 15% dos casos. Os pacientes, em geral, se apresentam com tosse de espinéia, perda de peso. Existe uma frequência muito aumentada de pneumotórax exatamente pelo fato da presença de cistos. É uma doença rara, ela é 5% só das doenças pulmonares intersticiais no centro de referência, e não parece haver uma predileção por sexo. E infelizmente é uma doença de pessoas jovens, terceira e quarta década de vida, e ela tem uma associação muito intensa também com o tabagismo, sendo que 95% dos pacientes têm história de tabagismo atual ou pregresso. Na tomografia existe em teoria, essa progressão de nódulos estrelados que cavitam e viram cistos de aspecto bizarro, eu vou mostrar mais para frente, com a predominância em campos superiores, ela caracteristicamente poupa os seios costofrênicos. Então aqui é um quadro de uma citocistose de células de Langerhans, você pode ver aqui, ó, como tem uns cistinhos pequenos, né, um quadro inicial, e as bases, elas são normais, né, os seios costofrênicos.
Aqui é um quadro avançado, onde a gente vê a alteração tomográfica clássica, né, que são cistos pulmonares bilaterais, de aspecto bizarro, né, eles não são homogêneos. Ah, aqui vocês podem ver também as paredes, né, a gente tem áreas com paredes mais grossas e paredes mais finas, então são cistos classicamente descritos como de aspecto bizarro. E essa daí é uma das características dessa doença, que é a infiltração pelas células de Langerhans, que são as células que têm esses grânulos de Birbeck, que um tempo atrás a única forma da gente identificá-la seria através da microscopia eletrônica para ver esse grânulo, mas hoje em dia a gente tem esses marcadores, o CD1A, o CD1-alfa e o S100, que são altamente específicos dessa célula, que pode ser encontrada normal, mas quando ela tem uma quantidade muito grande, faz o diagnóstico. O infiltrado eosinofílico é comum, tanto que, como eu falei antes, quando ela era chamada de granulomatose, na verdade ela era chamada de granuloma eosinofílico, exatamente por causa dessa eosinofilia frequente, e alterações semelhantes às outras doenças relacionadas ao tabagismo, como a pneumonia intersticial descamativa, bronquiolite respiratória, elas são relativamente comuns. Outra alteração frequente também seria o infiltrado vascular, o que faz uma associação razoavelmente grande da HX com hipertensão pulmonar. Então, na histologia, a gente tem uma progressão com nódulos frouxos nessas células inflamatórias nas vias aéreas. Em seguida, as lesões estreladas são clássicas, com uma cicatriz central. Depois a gente forma cistos ou até cavidades. E nos casos muito avançados, já terminais, a gente tem uma fibrose de difícil classificação e a gente não encontra mais as células de Langerhans. Então, o diagnóstico nos casos avançados é mais difícil. Então, aqui é um quadro inicial, né, onde a gente consegue ver aqui uma lesão nodular, e aqui na setinha a gente tem uma célula de Langerhans. Aqui um maior aumento, mostrando essa célula de Langerhans. E aqui uma imunistoquímica, CD1A, onde a gente consegue ver claramente essa marcação em abundância pelas células de Langerhans. O diagnóstico é clínico, é clássico, o tabagismo o homem jovem tabagista, né? Sintomas variados, mas respiratórios, obviamente. E radiológico eu já tinha comentado, os nódulos, os cistos bizarros, poupando os seios costofrênicos. E existe aí em alguns casos, até um diagnóstico presuntivo, se tiver uma clínica compatível, alterações tomográficas extremamente características. Em geral, a presença única e exclusivamente dos cistos não faz o diagnóstico, mas eu vou mostrar um caso onde a gente fez o diagnóstico clínico. Na patologia, a biópsia transbronca ela tem baixo rendimento, mas o lavado parece ser mais importante. Então, um lavado bem feito, com acima de 5% das células positivas para o CD1A é altamente sugestivo se tiver um contexto clínico radiológico compatível. Mas o diagnóstico final é pela biópsia cirúrgica. O tratamento é cessação do tabagismo para 100% dos casos, corticoides nos não respondedores, mas já tem alguns estudos com imunossupressores e quimioterápicos e algumas respostas muito interessantes com a cladribina e com o etoposide. E eu vou mostrar um quadro desse que a gente respondeu ao etoposide mais para frente. E obviamente esses pacientes eles devem ser tratados das complicações. Pneumotórax, hipertensão pulmonar, alguma outra doença enfisematosa que esse paciente venha a ter. Mas nos casos avançados, o tratamento definitivo é transplante de pulmão. Então, isso aqui é um caso nosso, onde a gente fez o diagnóstico presuntivo, uma senhora jovem que tinha vários nódulos estrelados pulmonares bilaterais, tabagista, ela conseguiu parar de fumar e está muito evidente a melhora desses nódulos aí. E esse aqui é um caso onde tinha muita inflamação, né? Você vê como tinha vidro fosco no pulmão já muito doente, e esse foi submetido a um tratamento com quimioterápico, o etoposide, e teve uma melhora também bastante considerável, apesar de continuar com o pulmão bastante doente. O prognóstico varia de acordo com o estágio da doença. Alguns, apesar da abstinência, progridem e nesses casos a gente lança a mão de corticoide e esses imunossupressores. A sobrevida média já é um pouco pior do que na pneumonia intersticial descamativa, né, mas pela própria gravidade do caso, sendo que em 10 anos chega a 63,9%. Tem agora a fibrose pulmonar combinada ou enfisema, que seriam basicamente uma associação de duas entidades distintas. Uma forma mais fácil de pensar é que no paciente que tem uma fibrose pulmonar idiopática, fumou muito, ele vai ter enfisema praticamente nos lobos superiores, apesar de que isso não é exatamente isso. Esses pacientes, em geral, eles têm um risco muito aumentado
de hipertensão pulmonar e de câncer. E, em geral, esses pacientes eles têm uma dispneia importante, só que o volume pulmonar está preservado. Então, é um paciente que vai chegar para você com uma doença pulmonar muito feia, mas com espirometria normal. E aí o ideal é você fazer um teste para ver a difusão desse paciente. Ou se você não tiver isso disponível, uma sugestão é colocar ele para andar e fazer uma oximetria, um teste que é menos de 6 minutos. Esse paciente deveria dessaturar bastante. É basicamente uma doença mais comum em homens, tabagismo atual ou prévio, e em pacientes idosos, né, sétima década de vida. Então, como eu falei, ele pega uma doença também de idosos, que é a doença, a fibrose pulmonar idiopática, junto com enfisema, que também a gente vai ver em pacientes mais idosos, exatamente pelo tempo de tabagismo, e, é, com um quadro, em geral, muito grave. Existe uma associação com colagenoses, né, mas normalmente a fibrose ela não seria fibrose pulmonar idiopática. Em geral, é relacionada a uma doença, a uma doença pulmonar pela própria colagenose. Então, é mais comum em mulheres, a gente vai ver pacientes mais jovens e tem, ao invés de ser um padrão de WIP, a gente vai ter uma maior ocorrência de pneumonia intersticial não específica. Classicamente foram descritos 3 padrões, né? Aquele que eu comentei, que em cima você vai ter enfisema, embaixo você vai ter pneumonia intersticial usual, ou você pode ter enfisema e fibrose sobrepostos, ou você vai ter áreas variadas, uma área com enfisema, outra área com fibrose. A gente não tem, isso não está muito definido, né? Isso mostra um pouco da heterogeneidade da doença. Além disso, outros padrões de doença pulmonar intersticial podem ser vistos, né? Como a não específica ou até a descamativa. Então, esse aqui é um quadro que a gente vê a progressão lenta, né? Então, a progressão lenta, não, desculpa, a alteração que vem de cima para baixo, onde a gente tem aqui um enfisema nos lobos superiores. Aqui dentro desse enfisema tem até um aspergilomazinho, e embaixo tem um padrão de fibrose. Então, em cima enfisema, embaixo fibrose. Esse daqui já é um quadro um pouco mais difuso, né? Onde a gente tem enfisema e fibrose meio que sobrepostos em mesmas regiões, né? Então aqui muito enfisema, aqui mais muita fibrose, a gente tem enfisema embaixo, provavelmente isso aqui parece um pouco enfisema, como aqui, então é meio difícil a gente conseguir diferenciar os dois. A histologia é semelhante à pneumonia intersticial usual, nos casos clássicos de fibrose combinada com enfisema, principalmente quando você pega a área de fibrose, mas obviamente a diferença é a presença de enfisema de uma forma mais marcante, né? Tem gente que fala que teria que ser mais de 10%. É difícil a gente colocar isso agora, mas eu acho que é um quadro, não dá pra gente fazer definições numéricas numa doença extremamente heterogênea que a gente ainda conhece muito pouco sobre ela. É um diagnóstico muito mais clínico do que histológico. Tratamento é, obviamente, suporte, tratar as comorbidades, que é extremamente importante, e nos pacientes mais jovens que forem elegíveis, o transplante pulmonar. Não foi estudado o uso de broncodilatadores, o que eu recomendo para a maioria dos pacientes é fazer um teste terapêutico e se o paciente melhorar, a gente indica o uso de broncodilatadores sim. O prognóstico, infelizmente a espirometria não ajuda, como eu falei, é comum a espirometria ser normal, porque uma área é obstrutiva e outra área tem desculpa. Eu estou fazendo a aula e a CCBPT acabou de me ligar para tentar saber como é que está o andamento. Bom, a espirometria ela é um marcador pouco sensível, como eu falei, está relacionado com, ela em geral é normal. As principais causas de mortalidade seriam a neoplasia pulmonar, uma insuficiência respiratória crônica, exatamente pelo fato desses pacientes serem hipoxêmicos, e existe uma relação importante com a hipertensão pulmonar. Em relação à sobrevida, quando a gente compara a fibrose pulmonar combinada com enfisema e a pneumonia intersticial usual inconclusiva, exatamente porque alguns estudos falam sobre uma melhor sobrevida na fibrose pulmonar idiopática e outros falam sobre uma melhor sobrevida na pneumonia intersticial, na combinação entre os dois. Então a gente ainda não tem essa resposta. Falando agora dessa última entidade, uma entidade nova, que seria a fibrose intersticial relacionada ao tabagismo, ela foi descrita pela Katzenstein em 2010 em pacientes que foram submetidos a lobectomias. Então, elas fizeram uma avaliação da pulmão normal dessas lobectomias e viram uma certa frequência
de umas alterações que elas não conseguiam classificar. Chegou-se até na época a se considerar uma RBLD fibrosante, mas na verdade ele tem um padrão diferente. Quase que ao mesmo tempo, né, o Ashko ele fez uma descrição no New England sobre exatamente também pacientes sobre que foram submetidos a screening para neoplasia pulmonar, sobre as doenças intersticiais associadas vistas nessa tomografia. Então a gente na verdade não tem um quadro clínico tomográfico muito bem definido, né? No estudo da Katzenstein, a tomografia era descrita como em característica normal, e já o Ashko ele já descreveu 4 padrões, basicamente um padrão que lembra uma bronquiolite respiratória, um padrão lembra uma doença fibrosante inespecífica, um pouco mais periférico, né, e a presença dessas alterações tendendo a ser centro-lobular e periférica, como eu vou mostrar aqui. Então essa tomografia, a gente consegue ver que as alterações são bem tênues, tem um pouco de vidro fosco, um discreto reticulado, né, predominando aqui em bases, mas uma coisa muito, muito leve mesmo. Tem um estudo que saiu ano passado que ele fez uma comparação entre a fibrose relacionada ao tabagismo com fibrose pulmonar e combinada com enfisema, né, que são duas entidades que racionalmente parecem ser muito próximas. E aí eles fizeram comparação com 30 pacientes com o IP, né? E o que eles notaram é que existem discretas diferenças, tanto funcionais como tomográficas. Por outro lado, existe uma diferença grande na curva de sobrevida e na histologia. Lembrando que todos os 65 pacientes foram biopsiados. Então a curva de sobrevida está muito clara aqui, como essa alteração fibrosante relacionada ao tabagismo tem uma sobrevida melhor, quando comparado com a WIP sozinha ou a WIP com enfisema. E é interessante vocês verem como a curva de sobrevida dessas duas últimas entidades são sobrepostas, mostrando aquilo que eu comentei antes. A gente não sabe exatamente se é bom ter enfisema ou se não é bom ter enfisema quando você tem fibrose pulmonar idiopática. Há um consenso que é melhor a fibrose pulmonar idiopática sozinha, mas nossa experiência no ambulatório não fala isso. E a histologia, ela tem um espessamento de septos alveolares por colágeno, mas um acometimento tanto central como subpleural, o que diferencia da bronquiolite respiratória, e é comum outras alterações, né, como áreas de bronquiolite respiratória, enfisema e até alguns focos fibroblásticos. Então, parece alguma coisa entre uma fibrose, um padrão de pneumonia intersticial usual com um padrão relacionado ao tabagismo. E nesse estudo, né, o estudo da Katzenstein, a gente consegue ver aqui como é marcante esse espessamento dos septos alveolares, né, pela fibrose. Aí, esse estudo do ano passado, 2016, ele fez uma avaliação clínica tomográfica, né, o número é pequeno, mas eu acho que a impressão que dá é que é muito difícil a gente conseguir ainda falar nessa fibrose relacionada ao tabagismo como entidade, porque a gente não sabe muito bem a tomografia dela como é. Então esse aqui é um quadro que ele fala sendo uma pneumonia intersticial usual. Aqui é um outro quadro onde ele fala sobre a pneumonia intersticial usual associada ao enfisema, né? Então, um enfisema muito proeminente em cima, com a fibrose e favelamento muito proeminente embaixo, né? Aqui a biópsia que também mostra um pouco disso, né? Uma certa heterogeneidade, né? Uma área de pulmão melhor com área de pulmão mais fibrosado. E aqui o quadro onde ele fala que é a fibrose relacionada ao tabagismo. Então, vocês veem um enfisema lá em cima, com alterações fibróticas embaixo, e entre essas duas tomografias, a diferença, o padrão tomográfico é muito, muito pouco diferente. Então a gente ainda não entende muito essa entidade. Parece ser uma doença frequente, eu acho que aquele padrão daquele jeito muito intenso, ele é incomum. Provavelmente a maioria, como eu mostrei anteriormente, um vidro fosco muito mais tênue, com um pouco reticulado, mas a gente não sabe como é que são as características clínicas, nem funcionais, nem prognóstico desses pacientes. A gente precisaria fazer um segmento e excluir outra doença mais comum, principalmente as doenças cardíacas. Bom, para terminar, voltando à pergunta inicial, por que nós devemos lembrar das doenças pulmonares relacionadas ao tabagismo? Elas são muito mais comuns do que nós acreditávamos no passado. Elas atingem indivíduos na idade mais produtiva da vida.
Então a gente precisa tratá-los para eles terem uma resolução praticamente completa do quadro, né? E o principal tratamento ele é extremamente simples, né? Que é fazer a pessoa parar de fumar. O problema muitas vezes é isso, né? A gente sabe como é difícil fazer as pessoas pararem de fumar. A associação com outras doenças comuns e é obrigação nossa reconhecer e tratar essas doenças da melhor forma possível. Muito obrigado.